Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje é a da quarta-feira da 7ª semana da Páscoa, muito embora estejamos celebrando a memória de São Justino Mártir. Por isso a igreja hoje se reveste de vermelho, para significar o sangue derramado deste santo do século II da era cristã. Como já dizia na monição inicial desta Santa Missa, um santo filósofo dos primeiros séculos da nossa história cristã, ou da história do cristianismo, e que teve assim como uma busca reta, uma busca sem cessar da verdade. E é por isso que no início desta Santa Missa, ainda motivando ao pedido de perdão no ato penitencial, eu dizia que o Evangelho também nos fala sobre a verdade. O Evangelho escrito por São João hoje, proclamado para nós, fala sobre aquilo que a gente chama de discursos da despedida de Jesus. Jesus diz que vai para o Pai. E nós já estamos como igreja, no mundo inteiro, nos preparando para celebrar a solenidade de Pentecostes. Então, trata-se da subida de Jesus ressuscitado até a presença do Pai, porque celebramos já no domingo passado a solenidade da Ascensão do Senhor, e junto do Pai, porque é promessa do Pai, o Pai e o Filho, que é nosso Senhor, nos enviam o Espírito Santo para nos sustentar, para fazer caminhar a igreja. E nesse sentido, a gente observa aqui um cuidado de pai e ao mesmo tempo de pastor, na oração que Jesus profere e que João, evangelista, testemunha para nós no episódio de hoje. A gente sabe que Jesus é o Filho, mas nós também sabemos da unidade que existe entre o Pai e o Filho, não é verdade? Então, o amor de Jesus por nós é um amor de um pai que quer proteger os seus filhos. Ao passo que também este amor se compara ao amor zeloso ou ao cuidado do pastor. E sobre pastor e pastoreio, é o que São Lucas hoje nos fala na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, retratando mais uma das missões de São Paulo, agora na cidade de Éfeso. E ele diz que, mesmo havendo este amor de pastor, de cuidado, ainda haverá lobos que vão colocar o povo em uma situação de tribulações. Mesmo assim, o povo não pode ser impedido de praticar a caridade e a palavra e o mandamento do Senhor. Por isso São Lucas hoje, na primeira leitura, frisa, afirmando que há mais alegria em dar do que em receber. E o cuidado maior do amor ou da prática do amor deve acontecer justamente a partir daqueles que são mais frágeis na comunidade e entre o povo. Aqueles que são mais frágeis deverão ser cuidados de uma forma mais atenciosa, vamos assim dizer, não é verdade? Então é sobre este amor que também São João nos fala e nos retrata no Evangelho de hoje. É uma oração que Jesus profere. E vejam, Jesus, na verdade, apresenta como que uma possível ausência na vida daqueles que presenciaram esta oração, que João hoje dá testemunho para nós. No entanto, não é uma despedida definitiva, porque na verdade Jesus não nos abandona. A presença do Espírito Santo junto conosco é a presença perpétua e perene de Jesus Cristo e também do Pai em nosso meio até o fim dos tempos. Nós somos apoiados por Jesus.
através do Espírito Santo, que é promessa do Pai. Agora vejam, parece haver aqui uma dicotomia, não é, apresentada por Jesus nesta oração, quando ele diz assim que aqueles que ele elegeu e por quem ele está orando neste momento, não são do mundo, como ele próprio também não é do mundo. O que significa isso? O mundo aqui para São João Apóstolo significa justamente aquelas situações dramáticas e que nós não podemos evitá-las no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes nos encontramos em momentos extremamente dramáticos e muitas vezes nos desesperamos, não sabemos o que fazer. Jesus é aquele que se coloca a interceder ao Pai por nós, a orar por nós, a fim de não nos abandonar. Mas Ele, ao mesmo tempo, não nos tira dessas situações. Vocês observam isso comigo? Ele diz assim: não quero que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Então, Jesus ora ao Pai para que haja uma proteção de todo o mal. Então, a gente pode se sentir privilegiado através do amor de Jesus manifestado neste Evangelho proclamado para nós e nesta oração que ele proferiu ao Pai. Mas se sentir privilegiado significa também se colocar no caminho do compromisso. Tem que haver uma reciprocidade, tem que haver uma correspondência. E qual é a proposta da correspondência que nós, enquanto povo de Deus, devemos dar a partir do que Jesus nos fala hoje nesta oração ao Pai? A busca incessante pela verdade. E aqui nós temos São Justino Mártir como exemplo. A própria filosofia, que é o amor ou a amizade pela sabedoria, também significa uma busca reta, uma busca incessante pela verdade. E eis que Jesus hoje apresenta para nós a verdade, ou eu poderia dizer, e muito, embora pareça assim redundante, mas a verdade verdadeira, não é? O que é a verdade verdadeira? A palavra de Deus, o próprio Deus, a palavra anunciada, ou seja, o próprio Cristo, que é o Verbo divino. Então, a nossa correspondência, a nossa atitude de corresponder a este amor tão grande por nós, está justamente no fato de termos que buscar o próprio Cristo, de termos que buscar a própria palavra de Deus, que é a verdade. E Jesus hoje, mais uma vez, se declara como verdade. São Justino, enquanto filósofo, ele derramou o seu sangue a partir de várias manifestações apológicas, de apologia, ou seja, de defesa da palavra de Deus, de defesa das causas de Deus. Hoje em dia, de repente, na nossa realidade brasileira, não necessitemos de derramar o nosso sangue do ponto de vista físico e biológico, mas existem inúmeras ideologias que vão contra aquilo que nos propõe Jesus Cristo através do seu Evangelho. Então nós também devemos entrar em defesa da verdade, porque a nossa fé supõe a verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, trata-se de um grande desafio, mas o chamado do Senhor para nós é um chamado de perseverança. Nunca devemos desanimar e tampouco desistir, porque o Senhor não desiste de nós. Ele está conosco. Confiemos nessas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.